Imagine caminhar sozinho por uma rua antiga, mal iluminada, onde os postes piscam de forma irregular e a névoa baixa esconde segredos esquecidos. O silêncio da noite é pesado e o caminhar do protagonista ressoa com um medo quase palpável. Cada passo, cada olhar furtivo para trás, revela o terror silencioso de um coração em conflito. Enquanto a câmera se move lentamente, acompanhe o cenário. Uma rua deserta, repleta de sombras que dançam sob o brilho intermitente dos postes. A luz dramática, em alto contraste, revela nuances frias e texturizadas, como se cada cena fosse pintada com o toque de um mestre do horror. A névoa se arrasta sobre o asfalto, isolando cada figura e amplificando a sensação de perigo iminente. Nos primeiros instantes, os detalhes se fundem com a atmosfera. O som sutil do vento, os passos distantes, que parecem se misturar com um sussurro quase imperceptível. O espectador é convidado a mergulhar nesse ambiente, onde o medo cresce a cada segundo, como se a própria rua estivesse viva e consciente dos segredos que guarda. A narrativa se inicia com a promessa de que nem tudo é o que parece e que a sombra do desconhecido pode estar sempre muito perto. À medida que o protagonista avança, a câmera capta o agravamento da tensão. Seu olhar se torna cada vez mais desconfiado, os ombros se encolhem diante do medo que só aumenta. Em meio ao jogo de luz e escuridão, uma silhueta assustadora surge brevemente ao fundo, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu. Este vislumbre contribui para um crescente desconforto, deixando claro que há algo além do que os olhos podem ver. Um espírito, talvez, ou a lembrança de uma lenda que se recusa a morrer. O ambiente se transforma em um palco de inquietude. À medida que o protagonista luta com seu terror interior, o cenário externo se torna uma metáfora viva da fragilidade humana diante do desconhecido. A névoa, os postes falhos e as sombras que se movem com vida própria simulam a presença de entidades míticas, como aquelas narradas em contos populares. A mente humana é convidada a imaginar. Será a lenda da loira do banheiro? Ou o travesso Saci Pereré que se esconde nos recantos da noite? Essas referências sussurram a história do folclore brasileiro, onde o sobrenatural se funde com a realidade. Em cada cena, a câmera insiste em momentos de close, captando a expressão perturbada do protagonista e o reflexo de suas emoções mais profundas. Seus olhos, inquietos e desesperados, contam uma história de terror psicológico. A cada movimento vacilante, o espectador é arrastado para um universo onde o tempo parece desacelerar, permitindo que cada segundo se estenda em uma eternidade de ansiedade e desconfiança. Sinta a tensão que se instala enquanto os detalhes minuciosos, o farfalhar do vento, o som de passos que ecoam por entre as ruínas de memórias antigas, se combinam para criar uma sinfonia de medo e incerteza. A narrativa visual se entrelaça com o suspense do som, enquanto a linha tênue entre a razão e o irracional se dissolve sob a pressão de uma experiência sensorial única. O conflito interno do protagonista alcança seu ápice quando os sussurros se intensificam e a sensação de perseguição se torna quase insuportável. A atmosfera é carregada com um presságio inevitável, onde cada sombra pode ser o prenúncio de algo muito mais sombrio. Nesse clímax silencioso, o medo se torna quase tangível, e o espectador é levado a questionar se a lenda que assombra aqueles contos de terror pode ser, afinal, real. Ao se aproximar do final, a narrativa se abre para incertezas. A rua, agora envolta em mistério, deixa a porta entreaberta para interpretações. A escuridão parece convidar a um desfecho ambíguo, em que o bem e o mal, o real e o imaginário, se confundem em um abraço inexorável. Esta história não apresenta uma resolução definitiva. Ela é um convite para olhar além da superfície e se perguntar se as sombras que habitam a noite são meras ilusões ou a presença de antigos mitos que se recusam a desaparecer. Descubra como o folclore brasileiro e técnicas cinematográficas podem se unir para criar uma experiência de terror psicológico inesquecível.